Hoje nós vamos dar continuidade à biografia do Dr. Venceslau Braz. A biografia dele é muito extensa e nós procuramos, como estão vendo, reduzir ao máximo possível essas nossas emissões, falando aquelas coisas que julgamos mais importantes ao longo de sua biografia. Hoje vamos falar de sua eleição e a sua gestão como presidente dos anos de 1914 a 1918. Iniciamos pela eleição. Dr. Venceslau Braz foi eleito naquela ocasião com cerca de 500 e poucos mil votos. Ele concorreu com o Rui Barbosa e venceu Rui Barbosa. O seu vice-presidente de Venceslau Braz, era o senhor Urbano dos Santos. E também teve uma votação expressiva de 500 e poucos votos, sendo considerado, então, o vice-presidente de Dr. Venceslau Braz. Eu quero falar para todos que o governo do Dr. Venceslau Braz foi muito agitado, com muito trabalho. E, pelas características do Dr. Venceslau Braz, persuasivo, enérgico, ele pôde fazer várias realizações que haviam pendentes a governos anteriores. Eu selecionei alguns poucos acontecimentos da gestão do Dr. Venceslau Braz, porque é muita coisa e nós falaríamos muito aqui sobre cada um dos casos. Então nós vamos sintetizar o que é de mais importante, aqueles principais obstáculos que o Dr. Venceslau Braz teve que enfrentar com sua energia, com sua habilidade. Logo, a primeira coisa que o Dr. Venceslau Braz foi um choque com um senador gaúcho, José Gomes Pinheiro Machado. Ele estava habituado a impor a sua vontade aos presidentes anteriores. Os presidentes anteriores cediam muita coisa para ele. E Pinheiro Machado apresentou para Venceslau Braz a relação, vejam só, a relação de ministros e das autoridades que o Dr. Venceslau Braz teria que nomear. Bom, Dr. Venceslau Braz, peraí, isso aqui é missão do presidente da República, o presidente da República sou eu. Então já chamou a atenção de Pinheiro Machado para se conter a respeito disso e até chegou a adverti-lo e não levou em consideração a relação que ele levou para serem nomeados os ministros do Venceslau Braz. O Dr. Venceslau Braz sempre falava que ele não tinha partido político, ele tinha, vamos dizer assim, uma certa ojeriza a partidos políticos. Ele era presidente de todo o povo brasileiro e entendia que era ele que cabia designar os seus ministros. E com isso rejeitou e criou até um certo atrito com o senador Pinheiro Machado. Uma coisa que Venceslau Braz encontrou com dificuldade aqui foi a situação financeira. Assim que ele assumiu, ele observou, por exemplo, que as receitas do Estado eram inferiores aos gastos que a nação tinha. E cada vez mais a dívida do Brasil crescia de uma maneira atropelante. A dívida com a Inglaterra era enorme. E o Venceslau Braz, como é que nós vamos saldar essa dívida? Então teve que impor determinadas atitudes, até de certa forma, vamos dizer, antipáticas para o povo, mas necessárias para atender e sanear as finanças brasileiras. Foi logo uma das primeiras coisas que Venceslau teve de enfrentar no seu governo. Outros problemas que Venceslau enfrentou com muita dificuldade, mas com a sua característica decisiva, foi as sucessões nos diferentes estados. Em diferentes estados, duas facções entendiam que os seus candidatos tinham sido eleitos e tinha havido bula nas eleições, irregularidades, e Venceslau, de uma maneira disciplinada, sempre coerente, tranquilo, tentou resolver.
A mais notável dessas divergências ocorreu exatamente no Rio de Janeiro, entre o nosso Nilo Peçanha e o Feliciano Sodré. Houve muita questão e essa questão foi dirimida no Supremo Tribunal Federal, que deu ganho de causa a Nilo Peçanha. Com a sua energia, o Dr. Venceslau apoiou essa decisão. Nilo Peçanha seria o governador do Rio de Janeiro, ou presidente do Rio de Janeiro, em detrimento de Feliciano Sodré. Agora, o mais sério de todos os problemas que Venceslau enfrentou ao longo de sua governança, vamos dizer assim, foi a campanha do contestado. Isso foi muito sério, porque era uma área grande, de cerca de 45 mil quilômetros quadrados, que era reivindicada com comprovantes, com históricos, enfim, com base por 12 estados. E se nós pegamos o estado do Paraná, pegamos o estado de Santa Catarina, eles colocavam motivos bastante certos para serem proprietários daquela área entre os dois estados, que é conhecido como área do contestado. Veja, contestado, era contestada essa área. E essa área foi aproveitada por falsos monges e até para conturbar mais ainda a gestão de Venceslau Braz. Diziam que o governo queria implantar ali um reinado, naquela área, que o governo tinha interesse em tomar dos dois estados daquela área. Criou uma confusão muito grande que Venceslau Braz teve que usar energia e designar uma tropa, cerca de 7 mil soldados, comandados pelo general Setembrino de Carvalho, para debelar qualquer confusão que pudesse surgir naquela área. Foi um acontecimento que gerou muita dificuldade, trouxe para o Dr. Venceslau muito trabalho, uma coisa semelhante, mais ou menos, guardando as proporções, ao que tinha ocorrido também na Bahia, com Antônio Conselheiro, em Canudos, e Venceslau Braz, com sua energia, com sua habilidade, conseguiu contornar esse problema. Venceslau Braz ainda, os senhores sabem que de 14 a 18 foi o período da Primeira Guerra Mundial, e o Brasil não ficou imune aos ataques dos alemães. Nós tivemos várias embarcações aqui afundadas de uma maneira bastante grave, com bastante mortos, e o nosso presidente teve que tomar uma atitude severa com relação a esses acontecimentos que ocorreram com o conflito. Entendiam os alemães que o Brasil não podia comercializar com a Europa, principalmente com os países com que estavam em guerra, particularmente a França. Pois Venceslau Braz repeliu quando ocorreram esses afundamentos, alguns na costa aqui brasileira, mas muitos até fora do Brasil, em praias, em oceanos, na costa europeia, inúmeros navios. Não vou citar porque são vários navios que foram afundados, e um torpedeado aqui na costa brasileira, que foi o navio Paraná, nome Paraná. Então Venceslau tomou uma atitude, primeiro ocupando todas as embarcações alemãs que estavam atracadas ou ancoradas no litoral brasileiro. Outra é colocar uma patrulha marítima no nosso litoral. E outra atitude que ele tomou mandou uma equipe bastante grande para a França, equipe médica bastante grande para a França, para dar apoio às tropas aliadas na guerra contra a Alemanha. Então foi uma atitude, ele assinou a guerra contra a Alemanha, foi um fato notório, e tomou essas medidas todas com relação a esse conflito. Ainda sobre Venceslau Braz, nós temos que falar sobre o que ocorreu a gripe espanhola. Olha, veja,
Um velho ditado popular diz que uma desgraça não vem só. Já praticamente ao final do seu mandato, Venceslau Braz enfrentou a gripe espanhola, conhecido como gripe, embora não tenha vindo da Espanha, ficou com o nome de gripe espanhola. E atingiu bastante aqui o Brasil, e alguns brasileiros foram atingidos pela gripe espanhola. Eu diria até aqui em Itajubá, essa gripe chegou, nós tínhamos vários médicos que foram destacados aqui no trabalho contra a gripe espanhola, doutor Xavier Lisboa, vários médicos que nós não vamos divergir para ficar falando. O próprio Grupo Escolar Carneiro Júnior foi transformado num hospital para atender essas pessoas afetadas pela gripe espanhola. A sua esposa, Dona Maria Carneiro, que se dispôs a ajudar os hospitais lá, dando todo o apoio. Vamos agora, o setor militar, o Venceslau Braz também não deixou de descurar. Ele condenava muito antigamente o serviço militar era por voluntariado, e muitos se aproveitavam disso para os desfiles militares serem aplaudidos, tudo como militar. E entendeu o doutor Venceslau Braz de codificar, estabelecer um código militar para que disciplinasse o ingresso do militar na carreira. E ele então estabeleceu o serviço militar obrigatório. Então vejam bem, até hoje em vigor o serviço militar obrigatório é de autoria do nosso doutor Venceslau Braz Pereira Gomes. Então, quando concluiu o seu mandato, Venceslau Braz veio aqui para Itajubá. Como já falamos na edição anterior, ele, quando era presidente da província de Minas Gerais, ele construiu uma casa ali no centro. Essa casa, como eu falei já, é tombada e tudo pelo patrimônio estadual. E ele veio para cá e entendeu, porque foi ainda assediado pelos presidentes seguintes, Delfim Moreira, que praticamente o sucedeu, para continuar em funções governamentais. Mas ele falou francamente que depois de ter sido presidente da República, nada mais o atraía a não ser o descanso e, vamos dizer assim, curtir a sua vida aqui na nossa Itajubá. E com isso ele veio morar aqui em Itajubá, sempre sendo visitado, cortejado, vamos dizer assim, mas ele quis a vida de sossego e até ficou famoso. Ele recebeu até uma alcunha, o pescador solitário, porque ele se envolvia muito na pesca, ia pescar num ponto do rio Sapucaí, então ficou o pescador de Sapucaí, o pescador solitário. E tinha um auxiliar dele chamado Messias, que o ajudava na pesca, trazendo os resultados que conseguiam lá no rio Sapucaí em termos de peixe. Então era isso que eu queria falar sobre Venceslau Braz e citar. Eu particularmente tive uma admiração muito grande por ele, tive a oportunidade, já falei isso, de contactar com ele, estar com ele várias vezes, fazer questão inclusive de passar encostada à janela de sua casa para cumprimentá-lo, porque normalmente ele estava na janela apreciando o movimento ali na praça que hoje leva o seu nome. Como o seu nome é fruto de várias entidades, 3 cidades, temos uma cidade no Paraná, uma cidade em São Paulo, e aqui perto de nós temos Venceslau Braz. Então 3 cidades têm o nome de Venceslau Braz, além de escolas e diferentes instituições, lembrando o grande timoneiro que o Brasil teve. Eu quero dizer que, então, com isso eu encerro essa pincelada, vamos dizer assim, sobre a vida de Venceslau Braz. Eu repito, muita coisa poderia ter sido falado, muita coisa poderia ser detalhada, reduzimos só lembrando essas atividades. A próxima reunião nossa, nós pretendemos falar de outra figura gigante aqui de Itajubá, o professor Teodomiro Carneiro Santiago.
nós falaremos sobre quem foi Teodomiro Carneiro Santiago, que logicamente tornou-se célebre pela fundação da Escola de Engenharia. Muito obrigado.